E seguindo aqui, gente, falando, infelizmente, da pandemia, porque é necessário, né? A pandemia ela passa pelo pior momento no Brasil desde que foi declarada em março de 2020. Isso tanto em termos do número de registro de casos, quanto do número de vidas perdidas. Juiz de Fora segue o panorama nacional. Segundo uma nota técnica emitida pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o município, gente, está num estado preocupante de transmissibilidade do vírus. Vamos entender mais nessa reportagem. Dia 17 de março de 2020, data da implementação das medidas preventivas para o enfrentamento à Covid-19 em Juiz de Fora. Apenas 2 pessoas tinham sido diagnosticadas com o novo coronavírus na cidade. Hoje, exatamente um ano depois, são 22.069 casos confirmados e 906 óbitos pela doença. 511 pessoas estão hospitalizadas entre UTI e enfermaria no município. Bruna perdeu o pai para a Covid no dia 4 de maio do ano passado. Ela era filha única do músico Marcos Marliere. Mais conhecido como Marquinho 66, o guitarrista e professor partiu aos 56 anos. Figura conhecida no meio artístico de Juiz de Fora, participou da banda Patrulha 66 e da criação do Festival de Bandas Novas. Bruna continua com medo. Por mim, pelos meus familiares, porque o fato de eu ter perdido meu pai não me dá uma carta branca para perder, não vai perder mais ninguém, passe livre do Covid, se já perdeu alguém, não tem mais como perder ninguém. Então, assim, eu temo pela minha avó, pela minha mãe, por outras pessoas, né? Agora, principalmente com esse novo perfil aí das pessoas que estão sendo internadas mais novas, então a gente não tem nem aquele medo só específico de grupo de risco, né? Uma nota técnica divulgada pela Universidade Federal de Juiz de Fora analisou o cenário desse primeiro ano de pandemia na cidade. Segundo os pesquisadores, o município segue uma tendência nacional, que é o caminho para o colapso nas redes hospitalares, tanto públicas quanto particulares. Nós esperávamos que após os feriados de Ano Novo, né, as festas e principalmente após o Carnaval, nós começássemos a observar um aumento desses indicadores novamente, o que não ocorreu, né? Então, de meados de janeiro, os indicadores de casos suspeitos e casos confirmados vinham caindo e a partir de 23, 24 de fevereiro, os leitos de enfermaria e UTI começaram a aumentar, né, em termos de ocupação. Então, isso acendeu um alerta para a gente, né, de que, na verdade, houve uma mudança no padrão, aí, um descompasso entre esses indicadores e os leitos não pararam de subir, né, a ocupação. A gente está vendo hoje, é a primeira vez que o Juiz de Fora ultrapassa 500 leitos ocupados, né? A gente está hoje com 177 leitos de UTI ocupados, né, e 338 leitos de enfermaria. Nós nunca tivemos isso em Juiz de Fora em um ano de epidemia. De acordo com a nota técnica, fica evidente que existe um descompasso entre os indicadores de incidência de casos suspeitos e confirmados com o crescimento de leitos ocupados no município. Os pesquisadores afirmam que há uma provável subnotificação de casos. É uma soma de vários fatores, assim como a gente fala também da questão dos gatilhos para a epidemia aumentar, etc., né? É difícil ter uma causa única. Mas, desde o começo do ano, né, o país inteiro está na questão das campanhas de imunização. Começaram a chegar os primeiros lotes de vacina, mesmo que a conta-gotas, né? E isso muda um pouco o foco tanto da população quanto, às vezes, do poder público também, né? Então, a população começa a ficar mais esperançosa em relação à vacina, achar que a coisa já está mais ou menos resolvida, deixa, às vezes, de observar sintomas. Houve também uma campanha maciça, né, nas mídias a respeito da imunização e ficou um pouco aí de lado a questão, né, do que o cidadão precisaria fazer em casos de suspeita, né, de apresentar sintomas. Então, há uma mudança, né? Então, será que eu procuro o mesmo lugar que vacina, o mesmo lugar que eu procuro para relatar os sintomas, etc., né? E também não dá para descartar uma sobrecarga de trabalho, né, nessas unidades que realmente fazem a vacinação e notificam.
Então, isso aí faz com que, às vezes, os profissionais, já muito cansados, já temos um ano aí de epidemia brava aqui em Juiz de Fora, e isso leva, às vezes, a uma sobrecarga que leva a subnotificação, etc., né? Mas isso são hipóteses, a gente não foi atrás disso. O que nós fizemos foi realmente procurar alertar, né, as autoridades públicas a respeito desse descompasso. A nota técnica propõe a adoção de medidas restritivas mais drásticas e efetivas. Nós não somos donos da verdade, isso aí são medidas que o mundo inteiro adotou, né? E todas as autoridades sanitárias, pesquisadores, enfim, recomendam isso, né? Então, realmente, nesse momento, agora é necessário maiores restrições, como a gente está vivendo já na onda roxa, quiçá até um pouco mais restrito, né? A questão da utilização de máscaras, então a utilização de máscaras hoje é fundamental e até, se possível, utilizar as máscaras, né, do tipo N95, ou se não for possível, usar a máscara cirúrgica com uma outra máscara de não tecido ou de tecido de algodão por cima, porque o que nós temos visto é que a velocidade de transmissão, que deve ser por conta até de novas variantes circulando, elas acabam sendo mais agressivas nisso, e a utilização da máscara é fundamental. O distanciamento social sempre que possível, né? Então manter a distância quando vai conversar, quando vocês estão, né, entre pessoas no trabalho, ou mesmo conversando com familiares, e o isolamento, quer dizer, sair realmente em caso de necessidade extrema e essencial, né? Não é o momento agora, infelizmente, de passeios, né, de diversão. Então, novamente, isso não somos nós quem falamos, né? A OMS já fala isso há muito tempo. E a vacina não vai melhorar isso sozinha. A vacina não é uma panaceia, não é a cura de tudo. Sem essas medidas restritivas e essas medidas de higiene, distanciamento e isolamento, a vacina não surtirá efeito. Pior, né? Esse tipo de situação pode até vir a gerar novas variantes, etc. Então, é hora de uma união aí realmente nacional. Foi muito boa esse movimento do estado de Minas e da nossa macro-região inteira aí para a mesma onda, porque no momento é isso que a gente precisa. A gente está com o país praticamente inteiro entrando em colapso hospitalar, né? Das redes hospitalares pública e privada. E esse agora são as únicas medidas que nós temos para serem adotadas. Toda vez que eu vejo alguém falando assim que é sensacionalismo da mídia, não é para isso tudo, estão tocando terror, ou coisas tipo, vai lá ver nos cemitérios, estão vazios, não tem esse número de mortos não, ou fala o número de recuperados, isso tudo assim, é como se fosse um soco no meu estômago, porque além de ser uma coisa que me deixa indignada como cidadã, como membro de uma sociedade que está vivendo uma pandemia, é uma coisa muito pessoal, é como se estivesse duvidando da minha perda, é como se estivesse duvidando da morte do meu pai, é como se eu estivesse revivendo a morte do meu pai desde maio do ano passado até hoje, com aquela sensação de que não sei quando que isso vai acabar, assim. E, na verdade, só quem teve um familiar ou alguém muito próximo que morreu por conta da Covid-19 entende o preço da pandemia, entende de fato o que se perdeu, entende melhor também o valor que tem quando nós cumprimos com o nosso papel. Assistindo essa reportagem, a gente lembra desse um ano de cobertura da pandemia e é até irônico, né, pensar que um ano depois, gente, do primeiro decreto ser publicado pela Prefeitura de Juiz de Fora, ainda na antiga gestão, com medidas de contenção da pandemia, nós estamos aqui, com mais restrições na circulação das pessoas, com altas de casos, altas de vidas perdidas por conta de complicações da doença e um dado muito preocupante, que é o recorde nas hospitalizações por conta da Covid-19. A situação ela vai ficando cada vez mais séria e além, né, do mal patológico, do mal físico que a Covid-19 espalha por toda a sociedade, porque ela sim é a nossa inimiga, né? A doença, a pandemia é o mal que nós temos que combater, mas como tem pessoas mirando, né, em outros males, mirando em outras pessoas, em opiniões, em partidos políticos, em posicionamentos políticos, ao invés da gente unir força para poder bloquear e frear o avanço da pandemia,
a gente revela um outro mal que essa patologia nos traz, que é a percepção de que a gente tem dificuldade de uma articulação social para um bem comum. A gente não quer que ninguém morra, a gente quer viver juntos e felizes e livres e voltar à normalidade. Mas com esse, cada um vai para lá, vai para cá, todo mundo querendo ser especialista, entender de tudo, reclamar de tudo, a gente vai completar mais aniversários e tomar a Deus que eu não tenha que falar de que a situação piorou. Mas o prognóstico, né, aquilo que a gente como sociedade junto está fazendo, os indicadores disso, infelizmente, não são favoráveis.